Queridos, a paz do Senhor, vamos dar início ao nosso culto. Hoje nós vamos começar um tiquinho diferente, porque normalmente a gente lê um versículo, ora e dá início. Só que hoje, além do versículo que eu vou ler, eu vou dar um testemunho. E esse testemunho vai ser logo agora, no começo, porque logo em seguida veio o louvor. Então, eu quero adorar a Deus, não sou eu que vou fazer o louvor hoje não, mas eu quero adorar a Deus e gostaria que no coração de vocês tivesse esse sentimento para vocês, na hora que forem para o louvor, se entregasse totalmente ao Senhor. O versículo que eu quero ler está em Mateus capítulo 10, versículo 42. É uma pena que... tá ali? Então tá bom. Mateus capítulo 10, versículo 42, que diz assim: quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. O que Deus está dizendo? O que Jesus está dizendo assim? Olha, quem abençoar, nem que seja com um copo d'água, um dos meus discípulos, né, na qualidade... O versículo anterior fala aquele que der de comer na qualidade para um profeta, que não vai perder a sua recompensa, isto é, que será abençoado. Por que eu estou contando isso? Eu tenho que resumir, mas eu tenho que começar antes. Eu estava precisando de uma série de coisas e coloquei no carrinho da Amazon e deixei para lá, não tinha dinheiro para comprar. Chegou na Temo, eu tinha um voucher da Temo e tinha escolhido lá as roupas para mim, mas faltava o mínimo da Temo, também deixei para lá. Quarta-feira foi meu aniversário, acordei, orei, né? Li a Bíblia, orei ao Senhor, agradeci por esse ano que estava iniciando na minha vida. Aí eu falei assim para Deus: Senhor, eu estou precisando de tanto. Me dá de presente de aniversário? Porque aí eu tiro o dízimo e o que sobrar vai dar para eu comprar. Porque tem a ver com a minha saúde, né? As vitaminas que eu estou precisando, porque eu não estou dormindo. E aí eu falei assim, me dá tanto. Mas eu disse, eu não sou de fazer essas coisas, não. Eu disse um número específico, tanto. E porque eu quero tirar o dízimo e o que sobrar vai dar para pagar as duas coisas. Eu estou precisando de roupa e estou precisando lá das vitaminas, do negócio lá do meu cabelo. E aí... passou-se o dia, eu tive que ir a outros lugares, não sei o que, de tarde eu estive lá na casa da Sandra para o nosso lanchinho de tarde. Aí eu ganhei um cartão, quando eu abri o cartão tinha um valor lá dentro. E eu já fiquei muito feliz, eu falei, a vitamina principal, que é o tal do magnésio, para eu poder dormir, eu falei, isso aqui já dá para eu comprar o magnésio. Fiquei toda felizinha, guardei lá, e feliz. Estava muito alegre por estar ali com as pessoas que puderam ir lá. Passou. Na hora que eu ia embora, uma pessoa que já tinha falado comigo que ia me abençoar para eu ir para o passeio, veio botar o dinheiro no meu bolso da minha jaqueta, mas meu bolso era falso. Aí ela botou na minha mão e eu fechei. Mas o que eu imaginei? É o dinheiro da passagem para eu ir para o passeio, né? Ok. Quando eu entrei no carro, que eu abri, somando que essa pessoa que não tem grandes intimidades comigo, me deu com o outro, era o valor que eu pedi a Deus, tirando o dízimo, e eu comprei tudo. Hoje já comecei a tomar, são 7 comprimidos de vitamina, e aí eu fiquei falando para o Rogério, eu falei assim, mas a gente é mesmo bobo, né? A gente pede as coisas para o Senhor, quando o Senhor faz, você fica assim, porque não foi, gente. É a mesma coisa do quadro. Não foi 1 centavo a mais, nem foi 1 centavo a menos. Foi o valor que de manhã eu pedi ao Senhor. E, obviamente, ninguém sabia disso. Hoje coube a mim trazer a palavra aqui. É muito estranho falar sem microfone, gente. Só com esse negocinho aqui. Não quero, não. Mas é estranho. Eu quero dizer que, como sempre, o Senhor sabe das minhas inseguranças, o Senhor sempre, quando coloca alguma palavra no meu coração, Ele arruma um jeito de confirmá-la, né?
E durante esse período, já tem 3 semanas que eu sabia que esse culto seria eu a trazer a palavra do Senhor. Nesse período, por 2 vezes aconteceu uma confirmação do Senhor. Uma eu vou falar durante a pregação e a outra foi ontem, que eu quero, antes de começar, até quem quiser, a gente partilhar. Ontem eu e o Rogério estávamos participando de uma conferência de liderança com Jesus. Precisa ser líder? Não, não precisa ser líder para ouvir o que foi dito lá. Só que até então a gente não sabia se ia ser disponibilizado o link de todas as palestras. Foi com Douglas Nascimento, com Hernandes Dias Lopes, Helena Tanuri, Tiago, não sei quem, o resto eu esqueci o nome. E eles disponibilizaram, eles salvaram o link. Então, se alguém quiser, dá um toquezinho que eu mando. Você pode ir vendo, porque tem mais ou menos uma hora de duração cada pregador, mas agora que o link está disponibilizado, você pode ir vendo de acordo com o que você conseguir. Ontem a gente ficou até 11 e tanta da noite, acabamos não vendo as últimas, por causa do fuso horário, mas, gente, super abençoadora, liderança através da cruz, liderando como Jesus liderava. Maravilhoso mesmo. Então vamos lá agora para a palavra do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23. Que está escrito assim: tudo faço por causa do Evangelho para ser participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Amém? Então vamos orar. Senhor, te damos graças já pelaquilo que tu has de falar a partir daqui de cima, Senhor. Eu me coloco inteiramente nas tuas mãos, Senhor, que eu não fale nada daquilo que não for da tua vontade, Senhor. Que eu não me desvie nem para a esquerda nem para a direita, Senhor. E somente o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Eu te peço isso no nome de Jesus. Então nós vamos falar de uma coisa que eu não sei se as mulheres daqui gostam. Eu gosto, mas eu sei que a maioria dos homens gosta. Nós vamos falar de futebol. Hoje nós vamos tratar sobre futebol. Então, vamos ver como é uma partida de futebol. Vamos pensar. Nós temos um juiz, temos os jogadores em campo, nós temos os torcedores e tem o pessoal que assiste de casa, certo? É assim que normalmente é. Que eu não vou dizer... e tem o técnico que fica lá gritando com os jogadores durante o jogo todo, quase morrendo do coração, quase infartando, mas ele está lá junto com os jogadores. Ele não entra em campo. Isso é um detalhe importante. Mas ele é ele que orienta. Pensando nessa alegoria que eu vou usar sobre futebol, nós vamos caminhar em cima desse texto de Coríntios que fala que o atleta ele se esforça para ganhar o prêmio. Então vamos lá, de volta para o futebol. Vou dar um exemplo de um jogador muito famoso, que não queria dar muito ibope para ele não, mas quem é que não conhece seu Cristiano Ronaldo? Ele é um homem que ele se dedica ao extremo ao esporte. Primeiro a chegar, última a sair, a alimentação, tudo dele é em função porque ele quer ganhar prêmio. Ele não pensa muito, quer dizer, ele deve pensar no coletivo também, não vou julgá-lo, mas principalmente os prêmios pessoais. Ele já é considerado o melhor jogador do mundo, acho que 7 vezes, 6 vezes, 7 vezes, sei lá. Mas ele se dedica. Se a gente pensar na vida dos atletas e dos jogadores, não tem tempo para a família. Quer dizer, a família tem que se adaptar àquela realidade, porque no final de semana é que eles estão jogando, na maioria das vezes. São viagens. Na época da Copa do Mundo, fica aquele tempo todo da Copa do Mundo sem ver família, praticamente, a não ser quem tem dinheiro e leva a família,
Os treinamentos são rigorosos, a alimentação é rigorosa. E para que eles fazem isso tudo, gente? Para quê? Para ganhar títulos, ganhar dinheiro, e títulos para o clube e títulos pessoais, os seus troféus pessoais, né? E se a gente for fazer agora uma comparação com a nossa vida aqui, para essa passagem que Paulo fala para os coríntios, que assim, olha, eu faço tudo por causa do Evangelho. O versículo 23 fala isso. Tudo faço por causa do Evangelho. Aí ele embaixo vem com essa alegoria, como eu estou usando a do futebol, ele foi fazer do atleta. Para quem não sabe, gente, em 1900 e Noé, eu fiz atletismo. Gente, o meu treino era horrível de puxado. Muito puxado, mas era uma coisa assim horrorosa quando eu pensava que eu ia desmaiar de tanto que a gente treinava. Para quê? Para que naquele dia eu corresse 200 metros, corresse 100 metros e acabou, se levasse, se eu ganhasse, né? Um troféu, mais nada. Mas Paulo está falando de novo, versículo 23, faço tudo por causa do Evangelho, como um atleta faz, como um jogador de futebol faz. Só que, além disso, a gente pode fazer essa alegoria, a gente pode fazer essa comparação da seguinte maneira. Deus Pai, Jesus Cristo, é o juiz. Nós não fomos chamados para sermos o juiz. Ele é o juiz da partida que nós estamos vivendo e que em breve vai acabar. Graças a Deus. Aleluia. Temos os 11, os 22, né, jogadores, que somos nós. Temos o técnico, que é o pastor. E temos a plateia, que é o pessoal que vai lá, até paga um preço de pagar o ingresso, vai lá, torce. E o que a gente faz quando fica torcendo? Falando mal de um jogador, falando mal do técnico. O técnico tinha que ter feito assim. Nossa, por que ele não bateu assim? E eu achei engraçado que eu ouvi um pastor falando sobre isso. Ele falou assim, esse pessoal tem mania que sabe tudo, que fala, a menina apresentadora nunca nem pisou num campo de futebol e falou, o jogador tinha que ter batido assim de lado para a bola entrar. São os que vão lá no estádio torcer. Mas tem uma outra categoria, que é os que ficam em casa torcendo ou vendo de casa. Que esses aí, então, são pior ainda, que nem pagar o preço do ingresso querem pagar. Mas falar... gente, Copa do Mundo, quem não fala mal do técnico quando o Brasil perde? Quando o Brasil tomou de 7-1, quem não falou mal? Quem? Mas, gente, quem está em casa não entende, não está lá. Não está lá para saber como as coisas se processam. Volto a dizer, Deus vai confirmando. O Rogério veio conversando comigo outro dia, dentro do carro, ele falou, o que será que deve ter acontecido com o Ronaldo quando ele passou mal? A gente não está lá. Eles sabem, o técnico sabe. Nem o juiz da partida estava sabendo de nada, não. Ele passou mal. Então, é dentro disso que nós vamos desenvolver, e eu queria chamar a atenção de vocês. Os jogadores, como eu falei, eles pagam um alto preço, para que eles ganhem uma coisa que depois que eles pegam o troféu do seu time campeão, ou pegam o troféu, melhor jogador do mundo, a bota de ouro, melhor jogador, enfim, ganhou, eles vão botar lá numa estante e vão ficar olhando para aquilo ali. Mas no dia que ele estiver doente, no dia que ele se aposentar, que os atletas se aposentam muito cedo, aquilo não vai ter o menor significado, só vai ser um passado onde a gente olha para trás e fala assim, nossa, eu já fui o campeão do mundo. Vai chegar uma hora que o CR7 vai chegar e falar assim, eu já fui. Quando ele tiver 50 anos, 60 anos, ele vai olhar para trás e falar assim, eu já fui. Mas o que aquilo de fato mudou a vida dele? Ele tem muito dinheiro. Muito dinheiro.
Só que nem todo mundo é um atleta como ele é. E os sonhos das crianças é querer ser, mas nem todo mundo vai ser, gente. Se a gente for botar numa perspectiva, a maioria não é esse jogador, mas estão lá pagando o preço, estão jogando, estão sacrificando a sua vida. O técnico, como pastor, é o cara que orienta. E às vezes a gente tem a mania de achar que é o técnico que vai entrar lá para fazer o gol. Gente, não é o técnico que faz gol, nem que joga. Não é o pastor que enche igreja, nem é o pastor que vai pegar a orelha da pessoa e falar: ai, você tem que estar aqui. Não. O papel do pastor é de apacentar, de cuidar, de querer que você cresça espiritualmente, querer que você se desenvolva, que você seja um jogador melhor, que você tenha uma vida que tudo faz para a causa do Evangelho. Aí, esse é o papel do pastor. Eu vou voltar ao juiz, que é Deus. Nós não fomos chamados para sermos juízes. Jesus, naquele dia, quando ele voltar, ele vai julgar todas as coisas. O técnico, os jogadores e a torcida. Então vamos para a torcida do estádio. A torcida do estádio são aqueles frequentadores de igreja que vêm, assistem, às vezes até dá um dízimo, às vezes até dá oferta, mas só sabe criticar, só sabe julgar, só sabe, porque está ali no comodismo da plateia, vendo, mas não sai para jogo, não vai pagar o preço de jogar. Então, estou ali no meu conforto, eu critico uma, eu critico a outra, e não sabe o que acontece de fato e de verdade. Primeiro, volto a dizer, nós não fomos chamados para julgar, mesmo que nós soubéssemos de verdade os fatos. Eu já canso de dizer que aqui nessa cidade tem essa potestade da fofoca aqui que julga todos e a tudo, põe todo mundo num patamar que ninguém sabe qual é, porque são jogadores que vão para as igrejas ficar sentado, olhando e falando assim: isso não está bom, não. Isso não é legal, não. E aí eu entro na outra confirmação, que eu não vou citar nome, até porque eu não sei quem foi. Ligaram para dizer que não estavam felizes. Aí eu fiquei pensando assim, será que o Rogério tem que vir vestido de quê? Porque o Rogério prega o Evangelho. Outras pessoas que já pregaram o Evangelho aqui em cima pregam o Evangelho, que o Rogério não vai chamar nenhum pastor. De vez em quando ele tem a misericórdia, não sei o que se passa na cabeça dele, de me chamar para pregar. Eu vou pregar a palavra de Deus. O que a gente tem que fazer? Nós temos atividades, nós temos coisas triviais como os passeios da gente, mas sempre com um objetivo cristão. O que faz essa pessoa não se sentir feliz? Ela está sentada na plateia. Ela não está envolvida. Ela não saiu para jogo, ela não está pagando o preço. Ela está sentada e falou: gosto disso não. Não, o outro pastor era melhor. Aquele fulano era muito melhor. Meu Deus do céu. Gente, igreja não foi feita para isso. A igreja é um lugar onde os filhos de Deus, ou aqueles que ainda não são filhos de Deus, estão reunidos para que a sua vida seja transformada e para que nós estejamos em contatos, em comunhão um com o outro sobre a direção do técnico de futebol. Quem está aqui paga o preço de estar nas reuniões, quando o pastor marca, paga o preço de estar aqui cedo, paga o preço para limpar, porque paga o preço para ficar numa portaria que muita gente não quer, paga o preço para ficar no departamento infantil. Quem fica no departamento infantil não assiste culto, e às vezes tem um convidado muito especial e você está doida de vontade, você fala assim: não, isso aqui não é sobre mim, a igreja não é sobre mim, é sobre o outro, ok? E os que ficam em casa, então, gente, aí, a chama já está se apagando.
Porque se enche de porcaria ou da televisão ou da internet. Na internet, nas redes sociais, existem pregadores maravilhosos. Os que pregaram ontem, fantásticos. Mas eles não têm eles não são técnicos de quem está em casa vendo. Eles são técnicos dos jogadores dele lá na igreja deles. O pastor Douglas Nascimento, eu não lembro o nome da igreja dele. Ele é o pastor local da igreja dele. O compromisso dele é com Deus e com aquele rebanho. Agora, ele prega muito bem na internet, a gente pode ouvir? Claro que sim, porque ele não está entregando comida envenenada. Até agora, ele não está entregando comida envenenada. Mas eu em casa, sem comunhão dos irmãos, quando vem para cá, critica, reclama de absolutamente tudo. E sem ser cheio do Espírito, porque se eu estou em casa, isso, gente, ninguém vai me provar o contrário. Se eu estou em casa buscando a Deus na palavra de Deus, eu não tenho determinadas atitudes, porque a palavra de Deus nos guia para jogar em campo. A palavra de Deus nos guia para sermos jogadores e não plateia. Então, a pessoa que ainda fica em casa vendo pela televisão, que aí não sabe se o gramado está ruim, se o cara realmente estava passando mal, se não houve uns esqueminhas aí de acordo para o time perder. Enfim, a pessoa não sabe, mas está em casa. Aí xinga o juiz, tudo é culpa do juiz, tudo é culpa da mãe do juiz. E não tem isso. Eu queria ler para vocês o que, em 2 Timóteo, capítulo 3, e eu queria dizer uma coisa antes de ler. Quem fica em casa ou na plateia é amante de si mesmo. O meu julgamento passa pela minha cosmovisão, pelo meu olhar. Está dizendo assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Só uma coisa, isso já foi Paulo dizendo para o filho dele, na fé, Timóteo, era um jovem pastor que estava sendo perseguido no sentido de as pessoas não acharem que ele era um bom pastor porque ele era jovem. O pessoal que estava na arquibancada e o pessoal dentro de casa estava falando mal de Timóteo, porque Timóteo era um rapaz novo. Então, Timóteo não presta, porque afinal de contas, menino. E aí Paulo falou assim para ele, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O que Paulo estava dizendo? Olha, na igreja, nos últimos tempos, vai ter esse povo todo. Você vai falar assim, mas a igreja não era para ter um monte de santinho? Não, vai ter essa galera toda. Amantes de si mesmo. Eu tenho que estar satisfeito. Então, o pastor tem que ser como eu quero, o louvor tem que ser como eu quero, as músicas escolhidas têm que ser, porque aí vem aquele negócio, louvor, isso não foi bom não gostei daquelas músicas. O louvor não é para a gente, é para Deus. É para Deus. Então vem e fala assim, são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E, gente, tem um povo que está pagando o preço, tem um povo que está jogando, que está deixando as suas famílias, que estão morrendo por Cristo, que perdem tudo, que arriscam as suas vidas, e que tem povo que ainda está lutando por um evangelho puro nos nossos dias. Ainda existe esse povo. Ok? Os que ficam em casa,
Ele fala da boca para fora, é um torcedor de fachada e anda segundo as doutrinas e os ventos dos nossos dias. Porque se você fica em casa, a brasa não está sendo alimentada, mas eu queria dizer quando a gente fica com aquele ventoinha, é porque ventoinha é em Portugal. O abanador, pronto, lembrei. O abanador, para que essa brasa seja acesa, pegue fogo, fique aquele vermelho alaranjado bonito. Quem tá na arquibancada ainda está mais perto, né? Ainda está mais perto. Mas quem está em casa, gente, vai ser levado com a maior facilidade do mundo pelos ventos das doutrinas que existem por aí. Estão fazendo de tudo, estão dentro do meio evangelho, estão preparando, estão fazendo coisas que as práticas num outro segmento cristão que a gente condena, que é pagar penitência, pagar para ter o favor de Deus, os cristãos estão fazendo agora. Estão tendo que subir monte, descer monte, fazer isso. Não é subir monte para buscar Deus, não é isso. É uma série de atividades para que aí Deus fale e aí Deus me transforme. Pergunto, Deus não vai transformar e te abençoar e te orientar na palavra dele através de uma igreja local? Eu preciso pagar penitência como em outra denominação a gente vê as pessoas pagando penitência, andando de joelho, subindo a escadaria de não sei das quantas, levando a cruz nas costas, dando chicotada, fazendo o caminho de Santiago de Compostela, eu estava falando. O pessoal vê de tudo nesse caminho de Santiago de Compostela. Muitas assombrações que o pessoal vê e a gente sabe o que é. Para quê? Para poder eu ter uma experiência de vida. Quando a receita do Senhor é tão mais simples, e tão mais poderosa, e tão mais transformadora. Agora vamos aos coaches, né? Nossa, que palavra! Você é o mais que vencedor em Cristo Jesus. E é verdade, nós somos. Sabe por quê? Nós temos um caminho. Nós fomos salvos, nós somos mais que vencedores do que o mundo que vai perecer. Então, uma vez eu pesquisei sobre esse negócio de cabeça e cauda. Nós recebemos um casal na nossa casa que o rapaz estava contando uma história, contando, daqui a pouco ele falou assim, não, porque o Filho de Deus não pode ser humilhado. Eu pensei, quem disse? Jesus foi humilhado. Jesus foi o mais humilhado. Ele foi crucificado nu, gente. Humilhado. E eu não posso ser humilhada? Por que eu não posso ser humilhada, gente? Porque nós estamos em casa vendo o time jogar. Aí eu ainda meto malho no jogador fulano de tal que não fez certo, não fez os gols que eu queria, ainda falo mal. Mando o técnico embora. Tira esse técnico daí, porque esse técnico não presta. O time não está ganhando. Mas no reino de Deus, o que a gente acha que é um time que está perdendo, muitas vezes é um time que Deus está assim, que nem a galinha com seus pintinhos, protegendo para que não seja contaminado com o que está por aí. Muitas vezes são aquele grupo. Jesus só andou com 12. Tinha os 70, tinha tudo, mas era tudo. Mas quem ele cuidou foi de 12. Um se perdeu. Saldo positivo, 11 ficaram. Um se perdeu, 11 ficaram. Ele não se preocupou com a multidão. Ele não se preocupou em agradar Pedro. Ele não se preocupou que eu não vou morrer na cruz de jeito nenhum. Imagina, eu sou filho de Deus? Acho que filho de Deus vai sofrer por esse povo que não quer nada? E a liderança de uma igreja saudável é chamada para pagar o preço. Pode ser por 1 ou por 5 mil. Um líder, ele vai sofrer por uma ovelha ou ele vai sofrer por 5 mil. Não sei como é que ele sofre por 5 mil, mas ele dá conta de 5 mil. Mas o que eu quero dizer é que uma igreja saudável são pessoas transformadas pelo Espírito de Deus.
Isso é uma igreja que ganha campeonato. Isso é um time que ganha. Não é troféu pessoal. Ok? Vamos ler. E antes, abra, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 15. Eu queria que agora você parasse e pensasse, quem é você nesse time de futebol? Você está fazendo o papel de juiz? Você está fazendo, quer fazer o papel do pastor? Você quer jogar? Você quer ficar na plateia? Ou você quer ficar em casa torcendo? Quem é você nesse time? Quem é você na realidade da igreja cristã do Senhor Jesus Cristo em 2025? Onde você está nesse momento? Vocês querem ver as coisas mudarem? Quer ver esse time ganhar? Mude você já, agora. Deseje agora a gastar a sua vida por esse time, que é a igreja do Senhor. Porque o Senhor não nos chamou para ficarmos sentados. É a vocação que o pastor tem falado tanto. Todos nós temos uma vocação. Agora, tu imagina uma igreja que pensa junto, que faz as coisas juntos. Não tem como não crescer. Não tem como Deus não abençoar. Não tem como, porque é uma unidade, é um só corpo em prol do reino, não é em prol do pastor. Não é para o pastor botar na rede social, olha quanta, faz posezinha, olha quantos membros tem na minha igreja, nossa, minha igreja, nossa, minha igreja. Esse pastor já está reprovado. Esse time já perdeu o campeonato. Porque o juiz ainda não deu o apito final, mas ele vai dar. E 2 Crônicas 15:7 diz assim: mas sejam fortes e não deixe que as suas mãos desfaleçam, porque a vossa obra tem uma recompensa. Não desfaleçam. O time não vai ganhar o campeonato? Não vai ganhar o seu troféu e o din-din lá para os jogadores? Nós temos uma recompensa. Mais para frente a gente vai ver que recompensa maravilhosa é essa. Melhor do que tudo que há nessa terra. Melhor do que carro, do que casa, do que família, do que tudo nessa terra. Agora, a gente tem que entender o seguinte, que a nossa vida é pela fé, mas também é pelas obras. Vamos deixar claro, nós não somos salvos por causa das obras. Jesus não olhou para mim e falou assim, nossa, Adriane faz tanta coisa legal, vou salvar a Adriane. Não, ele olhou, viu uma miserável, teve compaixão, amor, graça e falou assim, eu quero essa filha. E tocou no meu coração. Uma vez que eu fui salva pela fé, porque eu acredito nessa obra salvadora na cruz, agora eu tenho que agir. Porque eu chegar no meu emprego, onde quer que eu vá, e ser agente espião, calada, ou dar um mau testemunho, como é que alguém vai ver em mim Cristo? Como é que alguém vai ver na minha vida o Senhor brilhando? Se eu não falo nada, se eu fico quieto. Então, eu participo da turminha, da fofocalhada, falando mal do chefe. Não, porque esse chefe não presta, porque esse chefe é não sei o quê. Mas tu viu a roupa da outra? Tu viu o sapato da outra? Viu a sainha curta? Como é que estava curta? E mulher é mais fofoqueira do que homem, mas também tem homem fofoqueiro. A sainha curta da outra? Isso é roupa para vir trabalhar? Gente, é time que está perdendo, porque a Bíblia fala para a gente honrar lá o nosso chefe, toda a autoridade vem do Senhor. E aí fala assim, servo, trabalhe para Deus, não para homens. Você vai servir ao teu chefe, não por causa do teu chefe, mas para Deus, porque quando você serve para Deus, você dá testemunho do Senhor. E assim diz o seguinte, a nossa vida tem que ser uma vida de obras, de mão na massa, não uma mão de observadores. Tiago 2,17 diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só
é morta. Mas alguém dirá, você tem a fé, eu tenho as obras. Mostra a tua fé sem obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, vosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Todo mundo conhece essa passagem. Ali foi um ato de fé de Abraão. Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu, fé, em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Já está com outra intimidade. Ele era um homem que creu e agora já tem a intimidade lá, amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, não adianta a gente estar na plateia, a gente tem que partir para o jogo. Eu tenho que viver Cristo e eu tenho que colocar a mão na massa. Sou eu que tenho que convidar, sou eu que tenho que ganhar os nãos e convidar de novo. Sou eu que tenho que ir para a praia passar frio, caso haja evangelismo. Vai ser na praia? Vai, mas está muito frio. Vou não, estou cansada. Não, vou cansada mesmo. Vamos lá. E ali Deus opera, gente. Eu tinha uma tia que falava que muitas vezes ela não tinha vontade de ir para a igreja porque estava esgotada. E ela falou assim, nem que eu vá para lá dormir. E ela se sentava e daqui a pouco ela nem lembrava que ela estava com dor, nem cansada. Ela saía revigorada da igreja. Ela não ficava em casa, né? O que eu quero dizer que as pessoas que ficam em casa ou na plateia, elas podem ter até fé. Os demônios tinham, né? Os demônios criam. Elas podem ter até fé. Mas vai chegar um ponto em que a coisa vai apertar tanto, gente. Eu não estou querendo fazer aqui o discurso do terror. Mas os tempos cada vez estão pior. Agora a gente resolveu ter filho de borracha porque eu sou tão amante de mim mesmo que eu não quero mais ter trabalho com filho. Então eu vou comprar um bonequinho para dizer que é meu filho. As pessoas estão enlouquecendo. A humanidade está se perdendo por completo. E qual é o papel da gente? É botar a mão na massa e falar assim, se eu conseguir trazer essa doida que está levando o bebê para dentro do hospital, falando que o boneco está doente, se essa pessoa for salva para Cristo, já valeu a minha existência aqui na face da terra, já fiz minha parte. Claro, né? Eu estou exagerando, mas já valeu. Se eu consigo pregar o evangelho ou com o meu testemunho, porque tem gente que não tem o dom da palavra de pregar, não tem o dom de evangelismo, mas com o meu testemunho, com o meu amor, com o meu cercar de carinho, a minha falta de julgamento sobre a vida daquela pessoa, porque é uma pessoa que não conhece a Cristo, conquistá-la e tirar desse mundo louco, não é para trazer para a igreja, a pessoa vai vir automaticamente para a igreja. A igreja aqui não é o final da história, aqui é um ponto de encontro desses que estão doentes, precisam de cura, e desses que vão sendo transformados dia a dia. Esses são os gols que nós precisamos fazer. Os nossos gols é promover no outro uma ponte até o Senhor Jesus. E cada um tem essa vocação. Ah, mas eu só não sei fazer, eu só sei limpar. Então vai lá na casa daquela mulher que está doente pra caramba e fala assim, deixa eu limpar a tua casa?
Ah, não, que isso? Não, deixa ele ir para tua casa. E ali baixinho você vai cantando louvor e ela vai falar, que música é essa? Ah, não, eu sou cristã. E com um sorriso de orelha a orelha. Lá em Portugal tem uma coisa assim muito engraçada, né, para não dizer esquisita. Parece que não aceitam muito favores. O Rogério, na época, fazia transporte de umas pré-adolescentes e a mãe de uma delas caiu doente, muito doente. E o pai sabia fazer nem ovo frito. A menina muito menos e a mãe adoeceu seriamente. Não vou entrar em detalhes qual é a doença, mas ela adoeceu seriamente. Aí eu falei assim, puxa, eles não devem, falei para o Rogério, eles não devem ter nada na casa. Fala para o fulano vir aqui, eu vou fazer uma sopa. Gente, a sopa que eu fiz foi uma sopa de legumes com chouriço, porque português gosta de chouriço. Eu comprei no saco, só tive o trabalho de botar lá dentro. Temperei, obviamente, né? Mas botar lá dentro. Eu não tive nem o trabalho de descascar legumes. E ele veio pegar com um olhão desse tamanho, gente. Um olhão assim. Aí ele olhou para mim e falou assim, quanto é? Eu falei, nada, fulano. Não. Aí eu falei assim, bom, abriu a deixa, né? É para abençoar vocês. Eu sei que a fulana está doente, é para abençoar vocês. Aí eu brinquei, só me devolve a panela, que era uma das minhas melhores panelas. Eu falei, só me devolve as panelas, rindo. E eles não têm muito costume de se abrir a casa para receber. Ele vai jantar contigo no restaurante. Mas essa coisa de você ficar indo na casa do português não acontece muitas vezes. E aí, pronto, a mulher melhorou, não sei o que, ele devolveu a panela e ficou por isso mesmo. Um belo dia, ele fala com o Rogério que queria que eu e o Rogério fôssemos jantar na casa dele. Aí ele fez uma comida africana chamada muamba, deliciosa, nunca tinha comido a muamba. E estava rolando umas músicas lá meio esquisitas, e eu e o Rogério, a gente quieto na nossa, no meio, só tinha ímpio ali. Ele abriu a porta. Eu botava musiquinha de um cara que gosta de rap, para quem gosta de rap, cristão, no carro, para quê? Para as meninas ouvirem. Uma delas nunca, ela tinha 10 anos na época, 12. Nunca tinha ouvido falar a palavra Jesus. Ela não sabia quem era Jesus, ela nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. E ali eu tacava uma musiquinha para ela. Por quê? Eu não sou muito de chegar para a pessoa, eu não consigo, sei lá, de repente, hoje em dia eu já sou mais cara de pau, não sei, mas de chegar e falar assim, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas as brechas que as pessoas dão, a gente tem que aproveitar, qualquer brecha que ela dá. Ah, você está com problema de saúde na família? Olha, eu vou orar por você. Primeiro você fala que você vai orar em casa, depois você fala assim, orei por você. Posso hoje orar junto com você? E aí no trabalho você ora com aquela pessoa. Eu conheço um jovem que está namorando uma menina que não é crente, que também nunca nem tinha ouvido falar de Deus. De Deus, né? Essa ainda foi pior, porque Deus é uma palavra que todo mundo diz, né? Essa nem de Deus. Ele começou a contar a história do nome dele para ela. A história do nome dele. E ela ficou interessada. Aí ele contou a história do nome de outra pessoa. Só nome bíblico, né? Daqui a pouco ele falou sobre Jesus. A menina está super embrasada, querendo saber quem é esse Jesus. Foi a estratégia que o menino arrumou de evangelizar a garota. Então, eu vou dizer agora se vale a pena ou se não vale a pena, e quem vai julgar se vale a pena ou se não vale a pena são vocês mesmos. Mas você vai julgar para a sua vida, não para a vida do outro. Que diz assim, Filipenses 3, versículo 12 a 14. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo. Continuo treinando lá no campo de futebol, treinando nas concentrações. Prossigo para conquistar aquilo, o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que
ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Prossigamos para o alvo. E vamos esquecer das coisas. Mas o pastor fulano, lá quando eu tinha 10 anos, fez isso. Cara, esquece lá. É daqui para frente. Domingo que vem é de domingo para frente. No outro domingo é de domingo para frente. Observa todas as coisas. Retém o que é bom para o seu crescimento. Para você cada dia mais ser transformado de glória em glória. Mas vamos esquecer as coisas para trás. Passaram, Deus deixou o meu cachorro morrer. Gente, tudo põe na conta do juiz e do técnico, né? De repente o cachorro estava doente e estava na hora do cachorro morrer. E, não, mas a culpa é de Deus. Tudo é culpa de Deus. Foi Deus que pegou o avião e jogou lá no dia 7 de setembro, 11 de setembro. 11 de setembro. Foi ele que pegou o avião, ele que estava pilotando, Deus estava pilotando e jogou o avião lá e matou um monte de gente. O negócio é que nós queremos todas as recompensas do Senhor. Eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus me dê dinheiro, eu quero que Deus me dê casa própria, eu quero minha casa mais bonita, eu quero ter uma saúde perfeita, eu quero. Mas eu não faço? Faço. Gente, eu acho isso até uma injustiça com o Senhor Jesus, que deu o tudo de melhor e o tudo que ele tinha, que era o seu Filho Jesus, pela gente. Ele não mediu esforços. Ele falou assim, não, acho melhor não dar Jesus, não, vou mandar o anjo Gabriel morrer lá, porque meu filho morrer pela esse povo ingrato, não vou não. Vou mandar Gabriel. Não, gente, Deus nem pensou. O amor de Deus nos constrange, o amor de Deus sobre nossas vidas. Aí Deus fala assim, me ame acima de tudo, mas também ame ao seu irmão. Isto é, creia em mim e põe a mão na massa pelo seu irmão. E para terminar, eu quero só ler um versículo aqui em Hebreus 12, 28, que diz assim, por isso recebemos nós um reino inabalável. Este é o nosso prêmio. Recebendo nós um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e amor. E, realmente, para terminar, Mateus 25, 31 e 34 diz assim, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, quer dizer, quando o juiz estiver vindo na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas em sua presença. Aí vai estar jogador de futebol, torcedor de arquibancada e torcedor em casa, técnico, vai estar todo mundo lá. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porás as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino, que reino? O reino inabalável, que está preparado para vocês desde quando? Desde a fundação do mundo. Nós temos um prêmio para receber. Cada um pensa como quer, o CR7, o Cristiano Ronaldo, se esforça para receber o prêmio que ele quer receber. E nós temos. E como é que eu quero ficar em casa olhando para ontem e receber o mesmo prêmio de quem está pagando o preço? Tem alguém morrendo na Nigéria, tem gente morrendo, sei lá, em tanto lugar que estão matando gente cristão agora, estão morrendo. Mas eu em casa, julgando tudo e a todos, julgando a cor da parede, julgando a comida, julgando sei lá o quê,
Eu quero receber esse reino inabalável, maravilhoso, junto com aquele que deixou família para trás. Vocês não conhecem o missionário Wesley? Gente, o Wesley passou a pandemia num lugar que não tinha hospital e ele pegou o Covid. Ele tem 3 filhas e uma esposa e filhos doentes. Ele larga tudo por amor ao Evangelho. Ele vive do dinheiro da lã das ovelhas. E hoje em dia, um pastor que não trabalha é estraçalhado, como se na Bíblia está falando que tem que ser sustentado pelas suas ovelhas. Volto a dizer, lógico que existem situações e situações, né, gente? Não é isso que eu quero dizer. Não é para o cara ficar viajando de jatinho, curtindo a vida. Não é isso que eu quero dizer. Só que aí joga para o outro patamar. Gente, eu não posso, não é justo achar que quem está de papo pro ar vai receber a mesma coisa de quem está pagando o preço. Então, hoje, eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês, tomassem uma decisão diante do Senhor, não é diante da gente. Uma decisão diante do Senhor. Ontem, na conferência, falaram sobre isso. Diante do Senhor, de sermos conforme Cristo é, de pagarmos o preço, tome a sua cruz e siga-me, para que nós venhamos a receber o nosso prêmio, a nosso reino inabalável. Que nós tenhamos a consciência que nós não vamos fazer para o pastor Rogério, nós vamos fazer para o pastor Jesus Cristo. As ovelhas são deles, do Senhor Jesus, mas tem um técnico aí para orientar quem quer ser orientado.